Nesse caso, no contexto digital que a gente vive hoje, é claro que existe uma proliferação enorme de fake news, mas também a velocidade com que elas são desmentidas é muito maior do que já houve em outras eleições. Mesmo assim, o impacto, o que fica? É porque tem muita gente que não vê aonde vai o desmentido. Eu vi que parte da mídia se esforçou em fazer um desmentido. Eu vi os portais com áreas de combate a fake news. O problema é que as pessoas não acessam os portais. Elas não assistem a televisão como elas assistiam antigamente. Então tem muita gente que só vê a notícia que vem no WhatsApp. Porque tem muitos planos de celular em que as pessoas, se elas saírem do WhatsApp, elas são cobradas. Se elas clicarem no link no Facebook, elas são cobradas. Então elas recebem pelo WhatsApp e dão aquilo como verdade. Então eu cheguei a desmentir fantasy news, não é nem fake news. Teve no primeiro turno da campanha do PSDB, teve uma notícia de que o Alckmin teria feito um acordo com o PT para dar indulto ao Lula, que é uma maluquice completa. E mesmo assim as pessoas acreditaram nesse tipo de coisa. Marcelo, tem como mensurar quantas pessoas contribuíram para... Mas ela contribui. Porque quem já está acostumado com o ambiente digital passou a olhar o digital com mais prudência. Mas as pessoas de mais idade, ou aquelas que trabalham há menos tempo com a internet, elas realmente compram aquilo e repassam aquilo. Eu recebi fake news de familiares, assim, e pessoas que eu convivo. Isso gerou até problema já, porque eu vou lá e corrijo, ele não acredita. Agora, você acha que as campanhas treinaram determinadas pessoas para estarem nesses grupos efetivamente ou disseminarem ou mesmo atacarem e se defenderem em relação às fake news? No caso do teu trabalho, é um trabalho de formação também, a depender de quem seja teu cliente. Queria que você falasse um pouco isso também, porque as pessoas também estão em grupos de WhatsApp, de repente tem uma pessoa ali que é uma pessoa treinada para ou disseminar, sim, ou para confundir o debate, ou às vezes simplesmente para defender também. Mas tem um treinamento para isso. Tem. Eu fiz diversas campanhas no país esse ano. Fiz algumas para deputado, uma para governo e a presidencial. E eu notei em alguns grupos, vinha um elemento e ele começava a tumultuar, inclusive até colocando imagens de mau gosto, ou pornográficas, ou de acidentes, alguma coisa assim, que é com o objetivo de tumultuar aquele grupo e fazer com que as pessoas saíssem. Então, se o grupo era um grupo pró o meu candidato, de repente entrava alguém e publicava coisas horríveis para impulsionar as pessoas a saírem. Esse cara foi treinado. Isso é treinado. Com certeza isso é treinado. Não é aleatório. A pessoa entra num grupo e começa a publicar coisas. Normalmente são grupos numerosos, de várias pessoas, e 200. Grupos onde as pessoas não se conhecem necessariamente pessoalmente. Exatamente, 200, 300, até 256, se eu não me engano. Mas pode acontecer, voltando aqui nessa questão que eu acho que é importante, principalmente porque... O candidato ele construiu uma narrativa usando a internet, que era o canal que ele tinha. Então ele construiu essa narrativa a longo prazo, que nenhuma televisão conseguiria dar esse palco para ele. Então ele usou muito bem o meio. E aí ele também escolheu bem a hora de falar com o quê? A hora que ele falava com a televisão, a hora que ele falava com a internet. Quando ele se elege, quando ele vai para o segundo turno, a coletiva dele não é para a imprensa. A coletiva dele é no Facebook. Então ele é uma escolha inteligente. Ele está escolhendo qual canal fortalecer. Mas não compareceu a nenhum debate, foi a poucas entrevistas. Exatamente. Mas aí ele ainda tem a questão da saúde, está fragilizada, que pode lhe servir como ali uma justificativa, claro. Agora, ele teve um... Por favor. Não, desculpa. Não, os médicos já permitiram que ele fosse... Não, mas você vê, ele não conseguiu gravar o último programa. O último programa de televisão, ele não gravou. Poderia falar o contrário do que eu vou dizer agora. Mas eu acho injusto colocar que a internet passou a televisão. Como eu falei no bloco anterior, o candidato ele construiu uma narrativa usando a internet, que era o canal que ele tinha. Então ele construiu essa narrativa a longo prazo, que nenhuma televisão conseguiria dar esse palco para ele. Então ele usou muito bem o meio. E aí ele também escolheu bem a hora de falar com o quê? A hora que ele falava com a televisão, a hora que ele falava com a internet. Quando ele se elege, quando ele vai para o segundo turno, a coletiva dele não é para a imprensa. A coletiva dele é no Facebook. Então ele é uma escolha inteligente. Ele está escolhendo qual canal fortalecer. Mas não compareceu a nenhum debate, foi a poucas entrevistas. Exatamente. Mas aí ele ainda tem a questão da saúde, está fragilizada, que pode lhe servir como ali uma justificativa, claro. Agora, ele teve um... Por favor. Não, desculpa. Não, os médicos já permitiram que ele fosse... Não, mas você vê, ele não conseguiu gravar o último programa. O último programa de televisão, ele não gravou porque ele não estava se sentindo bem.
Então a pessoa está com uma bolsa, né? Então eu entendo o desconforto, a gente não pode negar isso. Então é injusto ainda falar que a internet passou. Mas para a construção de médio e longo prazo, não existe outro caminho. Agora, teve o episódio da facada, né, Marcelo? Que foi que aí sim teve uma exposição na televisão muito grande. Sim, ele virou 24 horas de todos os programas e que aumentou. Então ele ganhou 8 pontos percentuais. 24 horas inicialmente. Foi Agora as manchetes dos jornais. Mas a televisão, ela já vinha dando um espaço para ele, porque as campanhas criticavam ele abertamente na televisão também. Então acho que ali faltou talvez uma percepção de que quanto mais você fala dele, mais um público conservador o tem como candidato. Então você não está atacando ele como você acha, você está reforçando ele para o seu público. Agora, a questão da Gabriela aqui, a presença no caso dele no debate, você está dizendo, não, ele tem uma desculpa. Mas os candidatos, de uma forma geral, não participarem de debates, nesse momento, ainda é ruim para a imagem deles? Ainda é ruim, sim. Raros os candidatos a presidentes que não foram num debate no segundo turno. Eu acho que o Lula não foi em um. Eu acho que no primeiro turno. No primeiro turno, talvez. Porque faz não tempo. Não tenho aqui o número, mas de qualquer forma ele não foi em um. Não sei se foi no primeiro ou no segundo. Se não fosse o episódio da facada, ele não teria como não ir nos debates. É impossível. Ele iria nos debates, senão ele acabaria sofrendo com a imagem de covarde. E isso é muito ruim para um candidato. Também, se ele for para um debate e falar alguma coisa ruim, pode ser ainda pior, né? Sim. Então, mas a fuga do debate hoje ainda é algo visto como negativo na cabeça da população. Se não fosse o caso específico dele, isso poderia até lhe custar a eleição. Porque não está longe. Não é uma eleição distante. Ele deve estar com 53, se eu não me engano, ou 53 ou 56%. São 14 pontos que dariam 7. Na prática dão 7. Não é muita coisa, não. Isso pode virar no sábado. Então você não acredita numa reviravolta? Uma possível reviravolta? Olha, nessa eleição, eu tô achando que tudo é possível. Eu não tô mais conseguindo prever cenário. Aqui mesmo, CB Poder, lá atrás, eu falei, olha, existe uma chance do centro ter tantos candidatos que as pontas vão sobressair. Não sei se vocês se recordam disso. Que é a repetição do cenário do Rio. Quando Freixo e Crivella disputaram o segundo turno, porque os candidatos do centro ficou Osório, bons candidatos, mas eles não se uniram, sobressaiu as pontas. Então hoje é muito difícil prever quem de fato vai ser vitorioso na urna. Essa eleição está muito atípica. Nós tivemos um candidato a presidente com uma facada. Na outra eleição caiu um avião. Um que começou preso, na verdade. Né? Nós tivemos o primeiro candidato que começou preso. Um outro tomou uma facada. Na eleição anterior, um avião caiu. Então o Brasil está começando a virar uma aventura fazer a campanha política. Não é mais um trabalho. O que é que vai acontecer nas próximas campanhas? Não, e na próxima nós temos talvez uma mudança radical no formato da eleição, que já foi aprovado pelo Senado, que a próxima campanha, que é para municipal, ela pode passar pela Câmara ou não, mas ela pode contar com voto distrital, que é um outro modelo que o brasileiro não está acostumado. Então, assim, é impossível prever o próximo cenário. E não tem as coligações também. As coligações têm que ser verticais, ou seja, o partido que coligar embaixo vai ter que coligar em cima. Essa eleição já seria uma bagunça se fosse assim. Seria tudo diferente. Seria, porque aqui aconteceu de você ter uma coligação em cima, mas na base um partido apoiava o outro que era adversário, que é uma loucura também. Acho que a política, eu entendo quem está... Hoje consegue comprar um chip e ativar num gerador de CPF ou num CPF de alguém. Você vai na banca de jornal e compra. Talvez não tenha mais que ser assim. Se você viaja para fora, você vai pegar um chip, você precisa apresentar seu passaporte. Por que aqui é tão fácil ter um chip? E aí, esse pessoal que vive do crime compra milhares de chips e ativa. E talvez as operadoras não tenham nenhuma
não tenham nenhum interesse por não ter nenhuma vantagem em restringir a venda. Pois é, talvez aí eu acho que a gente tem que mexer um pouco mais. Então no WhatsApp a gente pode não restringir, mas a gente pode restringir que aquele número de WhatsApp esteja atrelado ao CPF. Isso não fere em nada o Marco Civil, não é censura, você só está garantindo que o meio de comunicação realmente seja no CPF. Como acontecia antigamente, quando a gente tinha linha telefônica normal, você tinha que comprar uma linha telefônica, você tinha que dar uma documentação, não era assim, me dá uma linha telefônica. De repente virou digital e todo mundo achou que tudo bem não ter nenhum controle. A Polícia Federal hoje fez uma operação contra algumas pessoas específicas. E eu queria voltar aqui nessa questão da responsabilidade das autoridades. Você defende, por exemplo, que no caso de disparadores de WhatsApp ou de outro, de WhatsApp, que a gente está falando de WhatsApp aqui, as autoridades poderiam fiscalizar essas empresas, porque elas são muito poucas e elas são muito especializadas nesse disparo. Queria que você explicasse um pouco para as pessoas como é que funciona esse disparo e como que autoridades ou a própria polícia ou o Ministério Público poderia investigar essas empresas. Então, talvez você se recorde, mas há alguns anos você devia receber muito mais spam por e-mail. Hoje você recebe menos spam por e-mail, porque algumas medidas foram tomadas. Você tem desde da tua caixa de entrada que filtra mensagens até os disparadores de e-mail em massa. Você tem empresas que disparam e-mail para 10 milhões de e-mails em uma hora. Só que elas foram obrigadas a assinar um termo de acordo em que se responsabilizassem em caso de spam. Por isso que diminuiu. Não foi à toa. Então, hoje você recebe muito menos promoção, porque elas não estão mais tolerando spam. Então, para você ter uma noção, se você enviar 1000 e-mails e entre 10 e 50 pessoas reclamarem que aquele e-mail é spam, a tua conta é desligada. Talvez a gente possa começar a caminhar para esse lado também. Você tem empresas, elas vão ter que se regulamentar. Olha, eu sou um disparador de WhatsApp, eu tenho que ser regulamentado. Eu vou ter sei lá, talvez um termo de ajuste de conduta no Ministério Público de que eu asseguro que não vai ter disparo em massa que seja como uma fake news. Tem que fazer alguma coisa, porque não dá para deixar do jeito que está. Assim, empresas capazes de mandar disparo em massa no país, talvez não passe de 50. Não é tão difícil. Então tem que chamar todo mundo, regulamentar. Até porque as pessoas se conhecem nesse meio. Né? As pessoas... Não tem nenhum desconhecido nessa... Não tem. É que dos últimos anos aumentou muito o número de empresas. Há 4 anos, esse problema também não é novo. As pessoas estão tratando agora como se fosse uma grande novidade, mas há 4 anos já tinha isso. Só que você tinha ali umas 10, 15 empresas capazes de fazer disparo em massa. Hoje você tem mais. E como é que você acha que vai ser agora, nos próximos anos, em relação a essa disseminação de fake news ou de informações, diante de um contexto que a gente vai viver complicado? Olha, isso não vai se regular num curto tempo. Infelizmente, vai levar um bom tempo, talvez 2, 3, 5 anos, para que as pessoas aprendam a conviver com a fake news. Você vai ter que aprender a conviver, não tem como parar ela. Então, eu acho que os veículos de comunicação vão acabar tendo a sua relevância aumentada. Então, o que vinha em queda, né, com a internet, ela vai voltar. Porque você vai precisar de um canal mínimo de credibilidade, de alguém que certificou uma notícia. Claro, nos últimos anos as redações vêm encolhendo muito. Cada vez tem menos jornalistas que podem checar uma notícia. A velocidade da publicação da notícia está impactando na qualidade. Não, o portal hoje tem que publicar uma notícia em 5 minutos. Como é que o jornalista consegue checar aquilo? É quase impossível. Então isso contribuiu para o descrédito midiático. Porém, diante de um cenário de tanta fake news, eu acredito que a mídia deve novamente voltar a ter um papel de credibilidade. E a reação das autoridades? Você acha que vai demorar?